Efésios 6, 24. Já durante uns 4 domingos nós temos tratado o privilégio nosso de amar o Senhor. Então hoje vamos dar mais um passo sobre esse tema que é tão importante para as nossas vidas, para o nosso crescimento. E a partir do domingo que vem nós vamos aprofundar mais neste assunto, vamos sair das camadas superficiais e vamos adentrar em solos mais profundos do amor de Deus. Vamos ver o que Ele tem para nós. Se Ele é o amor infinito, e Deus Ele jamais vai se contentar com a nossa superficialidade, conhecendo tão pouco do infinito amor dEle. É um amor que jorra constantemente para nós, Ele está em nós e jorra através de nós. É uma fonte inesgotável de amor, esse é um dos atributos do Pai, e aquilo que Ele é. Se você chamá-lo Deus de longânimo, Ele é longânimo. Se você chamá-lo de o Deus da paz, Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus da alegria, mas Ele é o Deus de amor. Tudo Ele é em si mesmo, em realidade espiritual. Isso não é motivo para o nosso regozijo, irmãos? Nos alegrarmos a cada dia mais, sabermos, irmãos, que pelo amor dEle, fomos tirados de uma entidade espiritual chamada velho homem, onde ali, essa entidade que foi colocada em nós, no Jardim do Éden, foi removida lá na cruz em Cristo, de uma vez por todas, definitivamente. E nós sabemos que tudo isso foi feito por amor a nós. Então Deus, de Gênesis a Apocalipse, Ele vai sempre mostrar o quanto você e eu, nós somos amados pelo Senhor. O quanto Ele deseja que nós saibamos o quanto nós somos amados. É tão lindo essas expressões dos irmãos quando começam as suas cartas, amados. Então isso é precioso para nós. Eu tenho aprendido aos pés do Senhor, desfrutar das suas benevolências do Senhor com relação ao amor. Irmãos, um detalhe muito importante aqui, colocar uma nota para os irmãos. O dia que você descobrir em experiência real o quanto você é amado pelo Senhor, primeiro, ninguém consegue amá-lo se não conhecê-lo. Como que Ele vai se revelar a nós para nós conhecermos? Primeiro você tem que ter um profundo desejo, um profundo anelo por Ele. Os nossos anelos, muitas vezes, eles estão desconectados com aquilo que Ele tem proposto para nós. Nós anelamos coisas de Deus. Quando o nosso anelo estiver voltado tão somente para Ele, você vai ter uma segurança muito grande, irmãos, porque o amor, ele traz para nós uma segurança tremenda, fenomenal. É um amor que Ele vai lançar de nós tudo aquilo que diz respeito a temor, porque a presença dEle que habita em nós, ela deve lançar fora todo o nosso medo. Então Ele é maravilhoso por isso, irmãos. É o Pai eterno. Nós temos que perceber que quem habita em nós é o Criador de todas as coisas, que criou você para vir habitar em você e em mim, em nós. Olha que coisa linda isso, que coisa estupenda que é isso. E uma das coisas que Ele tem feito neste mundo tão turbulento é aquietar o nosso coração no meio das crises, no meio das tribulações. Ele deseja, irmãos, Ele permite isso, mas o propósito do Pai é que nós tenhamos uma percepção da presença dEle amorosa, nos conduzindo a uma vida de maturidade espiritual, a uma vida de sabedoria, a uma vida de amor. E neste caso aqui, conhecer o amor de Deus, que a palavra fala em Filipenses 4, 6 e 7, começa dizendo o seguinte no verso 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam em tudo conhecidas ante Deus as vossas petições, pela oração, súplica e ações de graça. E depois ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, Cristo também é a nossa paz. Então nós temos paz
para passarmos pelas tribulações, pelas dores, pelas perdas, com paz. Agora, irmãos, esta fé que nos leva a crer no Senhor, fé é uma crença naquilo que Deus disse na sua palavra. E nós não podemos ter dúvidas nenhuma na palavra de Deus. Embora temos muitos teólogos se levantando, dizendo que a Bíblia precisa de uma reforma. Não precisa, irmão. O que precisa de reforma é a vida deles. Porque a palavra de Deus, ela é inerrante. Ela foi escrita por homens, sim, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Nunca foi da vontade humana escrever algo relacionado à palavra de Deus. Nada foi da vontade dos homens, mas Deus usou os seus instrumentos para que então a Bíblia, a palavra de Deus, pudesse chegar em nossas mãos. Tão perfeita, irmãos. O dia que você encontrar um erro aqui, me fale. O dia que você encontrar um erro aqui, uma contradição, fala comigo. Nós vamos sentar e vamos conversar. E vamos então sentar nós dois juntos e só iremos levantar se houver entre nós comum acordo. Porque a palavra de Deus, ela é inerrante, irmãos. Primeira coisa que Ele fez foi colocar na mente e no nosso coração as suas verdades. Então, Ele tem conquistado cada dia mais o nosso coração, mas por amor a Ele mesmo. Agora, irmãos, o nosso amor a Deus, ele só se tornará de uma forma bem sincera, sincero, é sem cera, sem dissimulação, sem fingimento, porque nunca se esqueça disso. O nosso Senhor, Ele conhece as intenções do nosso coração. Quando nós dissemos que amamos a Ele, nós dizemos que amamos a Ele, Ele sabe, você também sabe, se você está mentindo ou não. Porque Ele conhece o mais íntimo das intenções do nosso coração. Então, o nosso amor ao Senhor, ele é sincero e puro e sem interesse próprio. Quando não houver um interesse próprio em nós, o nosso amor por Ele não é um amor sincero. Mas quando há interesses no nosso coração, não é um amor sincero, é um amor insincero. É um amor que busca os seus próprios interesses. Eu busco o Senhor porque eu quero ver o que Ele tem que me dar. Mas, irmãos, eu não culpo hoje a grande parte, não cristã, mas da cristandade, que são induzidas a buscar as coisas de Deus, né? Sendo que como se Deus fosse obrigado a abençoá-los porque eles estão fazendo alguma coisa para Deus. Irmãos, Deus não vai cair nessa de fazer troca com ninguém. Ele ama porque é amor. Ele não pede nada em troca. O que realmente Ele pede de nós é que nós respondemos ao seu amor que Ele já colocou em nós. Entende, irmãos? Isso é maravilhoso demais. Agora, a beleza e o amor de Deus devem ser os dois ímãs que atraem o nosso amor a Ele. Muito interessante. Repetir para vocês essa frase que é muito interessante, irmãos. A beleza e o amor de Deus devem ser esses dois ímãs que atraem o nosso amor a Ele. Eu não vou entrar aqui nos detalhes porque não é o nosso assunto hoje, para mostrar quão importante é para nós amarmos o Senhor por tudo que Ele fez por nós já. Então, tem pessoas que falam assim: puxa vida, eu queria tanto que Deus fizesse algo por mim. Irmãos, qualquer coisa que você pensa que Ele não fez, Ele já fez na pessoa de Cristo. É que a nossa cegueira muitas vezes impede de ver o que Ele já fez. Então, devemos amar a Deus mais pelo que Ele é do que por aquilo que Ele nos concede hoje, irmãos. Porque nós somos possuidores do tudo de Deus, que é Cristo. Quando você vê uma expressão assim, olha, Deus tem o melhor para você, não cai nessa. Porque Deus já enviou o melhor dele para nós. E o que nós precisamos é dele. Todos pecaram e carecem. A nossa carência é da glória de Deus.
O que é a glória? É Ele, é o Deus excelso em realidade espiritual. Por que nós recebemos a Cristo pela fé, nós cremos em Cristo pela fé e recebemos seus atributos pela fé? Irmãos, se nós, literalmente, recebêssemos a Cristo, literalmente, Ele na sua glória, se pusesse pelo menos a milhões de quilômetros, onde nós pudéssemos contemplar a glória dele visivelmente, nós com esse corpo, toda esta humanidade seria consumida instantaneamente. Irmãos, estamos diante de um Deus grande, glorioso. Quando Ele manifesta a sua glória, tem que ser pela fé, irmãos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós contemplarmos a Deus, literalmente, nós seríamos consumidos, porque a nossa estrutura corporal não suporta a presença dEle, em realidade, literal. Mas um dia, irmãos, porque nós já o temos pela fé, e essa fé ela vai amadurecendo em nós, ela vai crescendo em nós, Ele vai aumentando a nossa fé, à medida que nós o busquemos. Mas buscar aquilo que já habita em nós, buscar no sentido assim, de ter uma relação de amor com Ele, uma vida devotada a Ele, uma vida que você derrama o seu coração e diz assim: Senhor, eu te amo e quero amá-lo, quero conhecê-lo. Quanto mais você conhece o Senhor, mais você vai amá-lo. E aí a sua vida começa a ser transformada. Aí nós não vamos ser uns cristãos chatos, cristãos amorosos, que vamos perceber a dor da pessoa que está do nosso lado. Às vezes nós não ouvimos o grito daquelas almas angustiadas, amarguradas, sôfregas, aquelas almas solitárias, que fazem de tudo externamente, muitas vezes para ocultar um vazio no seu interior. Então elas têm que fazer barulho, como o riacho. Riacho faz muito barulho, mas o rio não, é sereno, é tranquilo, ele tem profundidade. O Senhor tem nos chamado a uma vida de profundidade com Ele, para mergulharmos em seu amor. É mais ou menos assim, vamos pensar uma piscina. Aquela piscina ali é o amor de Deus. Então a melhor coisa para você mergulhar no amor de Deus é você pulando dentro da piscina. Você está imerso dentro do amor de Deus e desfrutando dessa doçura que é o amor do Pai, que é o amor divino, que é um amor experimental hoje pela fé. Mas um dia, irmãos, eu e você, nós vamos contemplar o Senhor da glória. Isso está muito claro na palavra. Eu quero que os irmãos abram comigo, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 33. Isaías, capítulo 33. Vamos ver aqui apenas um versículo tão precioso, o versículo 17. Muito bem. Olha que versículo lindo aqui, queridos irmãos. Diz assim, o verso 17, que começa já um outro capítulo, muito interessante. Isaías 33, apenas o versículo 17, que diz assim. Aqui, irmãos, aqui é literalmente, ok? Um dia, escuta aqui, um dia você que está aqui nesta noite, você vai poder contemplar o Senhor. Mas, irmãos, eu espero que todos aqui tenham ganho uma experiência real com Cristo, de morte e ressurreição com Ele, para que tenha plena convicção de que Ele habita dentro de você, porque você morreu para o pecado e ganhou a vida dele pela ressurreição. Então aquele que tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então Cristo é a nossa vida. A palavra fala em Colossenses 3,4, quando Cristo, que é a nossa vida, então Ele é a nossa vida, viva não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se você tem essa convicção pela palavra que Ele habita em você, um dia, quando você descer para a sepultura, quando você abrir os teus olhos, você não imagina o que você vai contemplar, irmãos. Olha o versículo 17, então. Os teus olhos verão, aqui está no futuro, algo que vai acontecer. Os teus olhos verão o Rei na sua formosura. Que coisa linda, irmãos.
Este é um fato da palavra de Deus. Então, Deus é um Deus que não pode mentir, e Ele vai cumprir essa verdade ao nosso coração. Então, outro detalhe importante aqui, irmãos, o nosso amor ao Senhor não pode ser um amor mercenário, um amor que busca os seus próprios interesses. Eu vou orar, vou jejuar, fazer um monte de coisas, mas por quê? Qual é o jejum verdadeiro? É o jejum que, em primeiro lugar, você lê Isaías 58, você vai descobrir ali qual é o jejum verdadeiro. E Jesus também vai tratar ali nos evangelhos, principalmente de Mateus, os 7 primeiros capítulos, no Sermão do Monte, ele vai falar sobre o jejum. Queridos, Ele não quer que você passe fome. Se você de fato não tiver prazer numa relação com Ele, porque hoje em dia as pessoas fazem jejum, eu vou jejuar para que eu tenha minha esposa de volta, vou jejuar para meu marido de volta, eu vou jejuar para que Deus liberte meu filho das drogas. Deus não faz troca, irmãos. Eu estou jejuando, então Deus vai fazer, olha, meu filho está jejuando, então eu vou fazer. Não, porque quem faz esse tipo de jejum não conhece o Senhor. Para pedir questão da libertação é da vontade dEle. Ele veio salvar e buscar o perdido, por amor, mas nós sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Além de tudo, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, para mim orar, para que o meu filho e minha filha sejam libertos do pecado, das drogas, qualquer tipo de coisa, eu tenho que orar e crer naquele que pode. A palavra fala assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entregar e confiar, Ele vai fazer o tudo, porque eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora, então, se eu não creio, eu vou fazer. Irmãos, essa questão da meritocracia humana, ela sempre reinou na história da igreja. Isso foi um grande entrave para as outras pessoas não crerem. Então vamos fazer. Tem aí o jejum de Daniel. Que absurdo é isso, irmãos? Foi para Daniel naquela época. Isto criou até doutrina de igreja. As pessoas, sem ter uma noção, uma visão, uma revelação do que significa jejum. Jejum tem que ser feito para Deus. Como assim? Muito bem, amanhã você pode fazer jejum, mas vou fazer um jejum para o Senhor. Vou passar um tempo com Ele, conhecendo o Senhor, lendo a sua palavra, e não vou comer, só vou beber água, mas eu quero me dedicar ao Senhor, passar um tempo com Ele. Esse é o jejum bíblico. E não fica com um cara de piedoso, estou fazendo jejum, não, alegria. Moisés ficou 40 dias e 40 noites diante do Senhor, ali, para que Ele pudesse então dar os mandamentos para Moisés. Quando Moisés desceu, como estava a sua face? Brilhando, o rosto estava brilhando, mas aquela glória do rosto de Moisés era uma glória incandescente, que com o tempo se desvanecia. Mas nós, irmãos, vou dizer para vocês aqui, por causa do amor de Deus, nós somos mais privilegiados do que Moisés. Por quê? Abram comigo, 2 Coríntios, capítulo 3. Irmãos, que coisa linda isso aqui. Isso é precioso demais. Isso aqui deve encantar o nosso coração. Isso deve fazer com que o nosso coração ferva de amor pelo Senhor. Olha só, 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 7. Que texto lindo, irmãos, que texto precioso. Diz assim, versículo 7, 2 Coríntios 3, 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, então aquele ministério lá se revestiu de glória. Vocês se lembram que a glória resplandeceu em Moisés e toda a palavra de Deus era gloriosa. A lei de Deus é uma lei gloriosa porque procedeu dele. Tudo que procede do Senhor é glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Agora, olha o versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito?
Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Por quê? Se o que se desvanecia teve sua glória, presta atenção aqui agora, irmãos, muito mais glória tem o que é permanente. O Espírito de Deus, o Espírito da glória, habita em nós e é uma sobre-excelente glória. Irmãos, nós temos mais privilégios do que Moisés teve quando ele estava ali diante do Senhor e o seu rosto resplandeceu. Nós temos essa glória interior, porque a glória que é Cristo mora dentro de nós. Nós somos homens e mulheres que cremos gloriosos. Por isso que ele fala que a igreja, ela é gloriosa, sem mácula e sem defeito. Meu irmão, que coisa. Agora, essa glória não é desvanecente, essa glória é permanente, ela habita em nós. Então, por isso que o nosso amor por Ele deve ser um amor sem cera, deve ser sincero. Você ama sinceramente ao Senhor? Você já fez essa pergunta no seu coração? Nós temos que perguntar para o nosso coração todos os dias, irmãos. E se não, buscar meios. A gente vai apontar aqui alguns caminhos para como buscar o amor de Deus em realidade espiritual. Mas, hoje em dia, o que nós mais vemos, não entenda como uma crítica, o que nós mais vemos são pessoas que professam que amam o Senhor, professam muito amor, mas só em busca dos seus próprios interesses. Vamos ler um texto de Ezequiel, capítulo 33, versículo 31. Um texto aqui conhecido dos irmãos, mas que vale a pena nós reler ele, porque vai mostrar a falência dos interesses próprios daquelas pessoas que só ambicionam lucro. Diz assim, Ezequiel 33, versículo 31, está escrito, Ezequiel 33, 31, eles vêm a ti como o povo costuma vir, se assentam diante de ti como meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Está vendo? Esse não é um amor sincero, irmãos. Esse é um amor ambicioso pelas coisas terrenas. Não é um amor pelo Senhor. Porque o amor do Senhor não ambiciona lucro. Por que que não? Por que que Deus, o Pai, não é tentado em nada? Porque Ele não precisa de nada. Porque Deus em si mesmo, Ele é a realidade de tudo aquilo que é celestial. Ele colocou na pessoa de Cristo, corporalmente, toda a sua plenitude. Entende, irmãos? E Cristo está em nós. Então, do que nós precisamos, irmãos? A não ser amar o Senhor. Irmãos, o nosso privilégio de amar o Senhor, Ele é muito. Ele é muito. O Senhor, Ele é a quintessência. O Senhor é a quintessência de todas as coisas boas. O Senhor, Ele é superlativamente bom. Ele é maravilhoso porque Ele é amor. O amor está revestido de bondade. O Senhor, Ele é a própria bondade. Então, agora, a alma que vê em Deus uma supereminência e admira nele essa constelação de todas as excelências, é levado ao amor que Ele nos dá no mais alto grau. Isso é precioso demais. É um amor, irmãos, divino, é um amor celestial, é um amor que cuida. Quem ama, cuida. Então nós somos cuidados pelo Senhor. Isso é maravilhoso demais. Então, isso é lindo, irmãos. Agora, amamos ao Senhor. Irmãos, é impossível uma pessoa que foi regenerada pelo Senhor não ama o Senhor.
Vamos abrir em 1 João capítulo 5, versículo 1. Esse texto aqui, irmãos, ele é tão lindo, ele é tão precioso, que traz para nós uma revelação linda, logo no versículo 1. 1 João capítulo 5, verso 1. Este versículo aqui, ele já mostra que o que foi gerado por Deus, ama aquele que o gerou. Diz assim, 1 João 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, quem nos gerou foi Deus o Pai, foi Deus o Espírito Santo. Então nós amamos aquele que nos gerou e também amamos aquele que foi gerado por Deus. Está vendo que coisa linda, irmãos? Nós amamos ao Senhor, a consequência de que amamos a Ele é amar aquele que Deus também gerou. É o que diz o versículo 1 aqui. Então ele fala aqui no versículo 2: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ah, mas agora tem que praticar os seus mandamentos? Diz assim o versículo 3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados, não são penosos. E a palavra vai dizer, irmãos, ela vai resumir de uma forma tão linda, que quando nós amamos ao Senhor, vamos amar o nosso próximo. E quando nós amamos o nosso próximo, é como que se nós cumpríssemos todos os mandamentos. É um amor prático. Tudo se resume em um só detalhe: amar o Senhor e amar o nosso próximo. Quem ama o Senhor e ama seu próximo, cumpriu toda a Bíblia. Que linda isso, irmãos. Que precioso é isso. Então, quem ama o seu irmão, tem cumprido toda a lei. Meu Deus! É a lei do amor. É a lei da doação. O que é amar, irmãos? É você se doar. É você dar ouvidos para o teu irmão. É você ouvir as necessidades da pessoa que está ao seu lado e supri-la com toda a suficiência de Cristo que Ele colocou em cada um de nós. Isso é maravilhoso demais. Então, queridos, não adianta nós professarmos muito amor se o nosso coração está distante dele. Olha aqui, em 1 João 3, verso 18, olha o que ele diz aqui. 1 João 3, verso 18. Claro, está dizendo aqui para os tequinós, os filhos tequinós. Filhinhos, não amemos de palavra. O que é amar de palavra? Ô meu irmão, eu te amo, mas ama coisa nenhuma. Quando você ama o teu irmão, sabe o que você pode fazer com ele? Irmãos, você vai estar preocupado com os interesses do teu irmão, você vai desejar que teu irmão cresça, você vai orar pelo seu irmão, você vai se doar pelo seu irmão. Quando o teu irmão ele adquire alguma coisa, você vai festejar, você vai congratular com ele, você vai celebrar com ele como se fosse a tua própria vitória, porque nós somos um em Cristo Jesus. Porque a alegria do irmão deve ser a nossa alegria, a tristeza do irmão deve ser a nossa tristeza também. Por isso que a igreja é uma igreja, ela é sofredora, irmãos. O amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo sofre, tudo espera. O amor tudo suporta, o amor, entende? O amor é sofredor. Como aquele que ama vai sofrer, entende, irmãos? Eu sofro constantemente, irmãos, quando muitos irmãos começam a se distrair de Cristo, não se importa com a reunião da igreja. A gente sofre porque ama, porque sabemos que Satanás está ganhando terreno na vida dessas pessoas. Estão distraídos de Cristo, estão ficando desanimados de Cristo. Cristo já deu para nós a condição de sermos animados. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Então Ele já nos deu essa condição, porque Ele habita em nós. Então Ele quer
fazer com que realmente a nossa vida seja uma vida animada. Aí quando você ganhar uma experiência de maturidade, a tua vida não vai ser animada, vai ser uma vida entusiasmada. Você vai se entusiasmar com o seu Senhor, e cada dia mais Ele vai te surpreender. Ele vai estar no governo de todas as coisas, das tuas pretensas coisas, tudo Ele vai estar no governo. Então, irmãos, não temos que temer nada e nem ninguém, temos que ter as nossas responsabilidades sim, mas não podemos esquecer de amar o Senhor e de amar a sua noiva. Cristo se entregou para a igreja, Ele amou tanto a igreja que se entregou por ela, irmãos. Nós não temos o direito de amar menos a igreja. O que é amar a igreja? Amai-vos uns aos outros. Procura nas cartas de Paulo, ele sempre vai mencionar: amai-vos uns aos outros, porque quando você está amando o Senhor, você vai estar amando o seu irmão, e é tão gostoso quando você é amado pelo irmão, pela irmã, é maravilhoso demais, você se sente acolhido, você se sente entusiasmado. Claro que tem alguns momentos, vamos estar um pouco como que fraquejando, mas aí que entra a vida do irmão. Deus vai usar o irmão, ou você acha que Deus vai abrir as nuvens ali, vai aparecer, vai abrir o céu e falar: olha, eu sou o teu Deus, eu estou aqui. Não, Ele vai usar o irmão, porque Deus habita no irmão, Cristo habita no irmão, o Espírito Santo habita no irmão, e vai a Trindade lá te visitar, vai orar por você e com você. Isso é uma evidência de que nós amamos a Deus o Pai, amando os nossos próprios irmãos. Ame de fato, não ame de palavra. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amar incondicionalmente. Irmãos, Ele deseja tanto isso de nós, irmãos, como o Pai deseja isso de nós. Que nós tenhamos um amor de entrega, primeiro a Ele, depois aos nossos irmãos. Ele vai conduzir você ao amor entre os irmãos. Mas, irmãos, você tem tido um tempo com o Senhor, uma vida devotada ao Senhor? Você tem buscado um avivamento, um despertamento espiritual diante do Senhor para a sua vida? Isso vai refletir na igreja. Se você, de fato, não buscar isso diante do Senhor, isso não vai refletir na sua igreja, não vai refletir na igreja, não vai refletir no seu lar também, que é uma igreja viva ali também. Sempre vai ter ali distorções, insatisfações, uma série de crises. Não talvez crise financeira, mas crise entre um com os outros, e os filhos vão sofrer as consequências. Quantos filhos têm colhido hoje o que os pais plantaram lá atrás? Terrivelmente, irmãos. Então, graças ao Senhor, que Deus tem nos dado esse discernimento para contemplarmos e vermos essa triste realidade que muitos estão vivendo. E Deus tem apresentado uma cura. A cura é o amor. O amor sara todas as feridas. O amor tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. O amor, ele não pode, irmãos, iludir uma pessoa. O amor sempre vai, muitas vezes, fazer uma correção. Como o nosso Senhor diz, Ele diz assim, por exemplo, Hebreus 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama. O que é corrigir? É disciplinar. Percebe, irmãos? Às vezes é usar a varinha, porque o Senhor, Ele corrige a quem ama e açoita a todo aquele que recebe como filho. O Senhor às vezes tem que dar umas palmadas em nós para sermos corrigidos. Então, uma vez que somos corrigidos pelo Senhor, nós temos a autoridade dEle. Agora, a correção, se você passar pela correção murmurando, reclamando, vai ser uma correção imperfeita. Você pode passar, talvez nem aprenda aquela lição, mas quando você aprenda aquela lição, você terá autoridade para corrigir, em nome de Jesus, o seu irmão e a sua irmã. Olha o que diz aqui, irmãos, Provérbios, capítulo 27, versículos 5 e 6. Provérbios, capítulo 27, um texto lindo da palavra de Deus, versículos 5 e 6. Porque o amor, ele nos estimula, o amor nos obriga a fazermos isso, irmãos, a termos a responsabilidade com os nossos irmãos. Provérbios 27, versículos 5 e 6, diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto.
A pessoa que odeia você, que não te ama, ela sabe que você está errado e errada. E ele faz vista grossa. Mas a pessoa que te ama, irmão, isso aqui não está correto, não está adequado. Você está ferindo o testemunho do Senhor na sua vida. Eu estou aqui para te auxiliar. Você quer ser curado? Leais, melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. O 6 diz assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Eu tenho muita dificuldade quando as pessoas me dão um tapinha nas costas, começam a me elogiar. Isso é laço. Às vezes a pessoa quer ver a nossa destruição. Muito cuidado com isso, irmão. As pessoas que te amam, você vai perceber, se você é habitado pelo Espírito de Cristo, você vai ter discernimento para discernir se aquilo é do Senhor, se a pessoa te ama ou não. Porque logo a máscara cai, entendeu? Porque naquele monte o Senhor tirou toda a máscara que encobria o rosto. Isso é maravilhoso. Então, você sabe por que nós temos alegria constante? Por que a nossa alegria ela é constante, irmãos? Porque o amor de Deus em nós, ele é transbordante. Amor, o resultado de ser amado é alegria. Imagina, vamos colocar aqui nos campos humanos. Eu sei que a maioria aqui, todos são casados, mas fico pensando aqui, o irmão Luiz, né? Quando viu a nossa irmã Ana, primeira vez, imagina a alegria do coração que é aquilo lá. Mas por que veio aquela alegria? Porque surgiu ali a química do amor. Deus já havia feito uma aliança no coração de ambos e os uniu, e agora eles se alegraram. Não é assim, irmãos? Que coisa linda. Agora com o nosso Senhor também não é diferente. Primeiro, Ele nos enche de alegria. Por quê? Porque a alegria procede de um coração cheio de amor. Deus é amor, Deus é o Deus da alegria, tudo é Ele. Agora, o pacote de amor vem com todos os atributos de Deus na pessoa de Cristo. Em Cristo está tudo que nós precisamos. Temos graça, temos amor, temos misericórdia, temos paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, temos tudo em Cristo Jesus. Não nos falta absolutamente nada. E por que muitas vezes nós somos tão descontentes ainda, irmãos? Não alcancei os meus objetivos. Mas qual é o seu objetivo, irmão, se não for Cristo? Quando você alcança o objetivo de amar a Cristo, as outras coisas, irmãos, serão uma consequência maravilhosa na sua vida. O Espírito Santo irá te surpreender com as suas bênçãos maravilhosas. Mas se a tua intenção estiver em amar o Senhor. Então, a medida do nosso amor a Deus deve ser um amor sem medida. Um amor sem medida. Uma frase de Policarpo. Ele diz que o nosso amor ao Senhor deve ser um amor sem medida. Porque o que Ele se deu por nós, por amor a nós, é um amor sem medida. Ou você acha que o amor de Deus é em conta-gotas? Ele mediu o seu amor para cada um de nós? Não. Cada um de nós recebemos uma medida de Cristo. E a igreja é completa quando ela está em Cristo. E em Cristo Ele começa a fazer os seus depósitos em nossas vidas, irmãos. Não adianta você conhecer a palavra de Deus, conhecer tudo sobre o amor de Deus. Não adianta você ter uma boa eloquência, ter uma boa dicção, ter uma boa oratória, mas se não tiver o amor, o que você é? O que nós somos? Não adianta ter um cargo muito bom em um trabalho, não adianta você ser um bom empresário, um bom agricultor, um bom fazendeiro, mas se você não tiver amor, o que você é, irmão? Não é absolutamente nada. Absolutamente nada, irmãos. Abram comigo em 1 Coríntios 13, versículo 1 e 2. 1 Coríntios 13, verso 1 e 2. Muito interessante esse versículo aqui, queridos. Então, nosso amor ao Senhor deve estar acima de
todas as outras coisas. De todas as outras coisas, irmãos, não é coisas que podem nos iludir, nos enganar. Nosso amor tem que estar acima de tudo isso. É como o azeite que ele flutua em cima da água, né? Então, se você coloca água e um azeite, um óleo ali, o óleo vai flutuar. Então, o azeite, o amor tem que estar acima de todas as coisas. Amor, nosso amor a Deus. Nosso amor a Deus. Olha o versículo 1, 1 Coríntios 13, 1 e 2. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, algumas bíblias está caridade, mas é amor, a mesma palavra. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, tem muita gente aí falando em línguas estranhas, mas são vazios do amor. Nada serei. Ele diz assim: serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Olha o versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Amor pelo Senhor, amor que está em nós. Então não adianta, irmãos, porque tudo que Deus fez por nós foi em amor, e tudo que nós fazemos para glorificar o nome dele tem que ser com amor, e este amor aqui nos leva para uma vida de realizações das coisas do Senhor com prazer e alegria. Se você não tiver prazer e alegria em fazer qualquer obra para o Senhor, não faça, porque não é com amor, entendeu? Fazer com amor. Quando nós fazemos algo com amor, nós vamos fazer algo prazerosamente, entende, irmãos? Se não tiver amor, é só dissimulação, é só fingimento, entende? É só uma coisa assim que parece, mas não é. Isso é tão triste, irmãos, tão triste para cada um de nós. Então, nosso amor ao Senhor deve ser um amor sincero, sem hipocrisia, um amor que deve ser constante e também sem apostasia, sem virar as costas para este amor, entende? Isso é maravilhoso demais. Agora, se você não consegue amar ao Senhor, não consegue amar, ore conforme está escrito ali. Vamos dar uma olhada no Salmo 119. Irmãos, faça essa oração aqui, o versículo 35 até o 37. Salmo 119, 35 até o 37. Aqui, esse parágrafo, no versículo 33, ele começa dizendo algo maravilhoso para o nosso coração. Ele começa dizendo assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Olha aqui o posicionamento do salmista. Agora ele fala no versículo 34, dai-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. 35, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. E o 37, desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Irmãos, que oração que ele fez aqui, que oração linda, irmãos. Essa oração nós temos que buscar aqui recursos divinos e espirituais para compreendê-la com profundidade, porque eu não vou ter tempo de entrar em detalhes aqui, mas eu quero dizer uma das coisas que tem ocupado e tem roubado a nossa mente, o nosso coração, que tem desviado o nosso amor ao Senhor por outras coisas. Porque o que nós temos pelas outras coisas são emoções, e emoções, ela tem uma tendência de nos frustrar, e Deus muitas vezes vai nos frustrar. Às vezes nós não amamos aquela pessoa, mas pelo fato de estar conosco, faz tempo que eu não vejo, quando meus pais vêm fazer visita para nós, os meus sogros vão para a nossa casa lá, e vamos para a comunidade ouvir, não, nós vamos ficar aqui, então fique, a gente vem ouvir a palavra de Deus, entendeu? Nós não vamos trocar isso nunca, jamais. Algo que já foi decidido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não tem negociação, jamais.
Nada pode nos impedir. É que chegou visita em casa, chegou meus parentes. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra. Nosso compromisso tem que ser com o Senhor. Nós temos que aprender a honrar ao Senhor, que é o nosso Deus e Pai. Amá-lo. Então não podemos trocar por nada. Mas isso aqui é uma coisa assim tão indecente, eu não penso dessa forma. Você está pensando errado. Não está considerando aquele que é Rei dos Senhores. O Rei que morreu numa cruz por mim e por você. Irmãos, podemos fazer troca? Jamais. Porque outra coisa aqui, versículo 37, olha o que ele pede aqui. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Irmãos, quando uma pessoa está com os olhos neste mundo, ela vai ser uma pessoa muito vaidosa e vaidosa. E isso vai criar ídolos em seu coração. E aí ele vai começar a deixar o Senhor. Não, o Senhor não vai ser mais prioridade na vida dessa pessoa. Irmãos, isso é uma vergonha para nós, irmãos. Está escrito. Você tem feito essa oração aqui? Desvie os meus olhos para que não vejam a vaidade. E no caminho, ele disse assim, e vivifica-me no teu caminho. Confirma, teu servo, a tua promessa. É um coração entregue ao Senhor para amá-lo, para responder ao amor que Ele tem depositado em nossos corações. Meus queridos, como precisamos disso com urgência. O nosso amor pelo Senhor, irmãos, deve ser um amor fervoroso. O que é um amor fervoroso? A palavra hebraica para amor significa um ardor de afeição. É um amor que queima. Os santos devem ser como aqueles serafins, ardendo em amor santo. Irmãos, nós temos verdadeiramente tido este amor ardente em nosso coração pelo Senhor, porque, irmãos, amar alguém friamente é como que se não tivesse amado, como que você não ama. O nosso amor deve ser um amor intenso, em primeiro lugar, pelo Senhor. Este é o grande primeiro mandamento. Abra comigo em Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. Marcos 12, 30 e 31. Diz assim, olha que texto preciosíssimo, irmãos. Diz assim, Marcos 12, 30 e 31. Veja assim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aqui que, se você não vigiar, as vaidades entram e tomam conta do seu coração. Aí seu amor vai ser um amor morno, vai ser um amor dividido, vai ser um amor mesclado. Deus quer o teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Então, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Quem ama ao Senhor e ao seu irmão, cumpriu toda a lei e os profetas. Irmãos, qual é a dificuldade que nós temos de amar o Senhor e ao nosso irmão? O amor dele Ele colocou em nós. Cristo é o amor de Deus que está em nós. O amor de Deus, Deus é amor, habita em nós também. E este amor não faz outra coisa a não ser jorrar, fluir de nós. Qual é a nossa dificuldade em amar os nossos irmãos? Qual é a nossa dificuldade, irmãos? Ou nós somos negligentes, ou estamos cheios de nós mesmos. Quando ama, é gostoso demais. A pessoa vai viver uma vida tranquila na face da terra, ainda que se levante uma série de inimigos, ela vai ser vitoriosa em todas as coisas. Queridos, como é precioso isso. Então, irmãos, o amor de Deus para conosco não é apenas cheio de benevolência, mas ele é também de beneficência. Vocês estão me compreendendo? O que isso significa? O amor de Deus, o amor aquele que dilata o nosso coração, ele nunca vai estreitar também a nossa mão.
Ele dilata o coração e não estreita a nossa mão, né? Por que os filhos de Deus eles são bem ricos hoje? Eles são contribuintes. Ele não tem uma mão fechada, ele dilata também a sua mão. O amor que dilata o nosso coração, ele não estreita a nossa mão. E aquele que ama Cristo será uma pessoa liberal no sentido de doar tempo, de doar no sentido de contribuição também. São pessoas maravilhosas com seus membros. Ele será os olhos do cego, os pés para o coxo, as costas e a barriga daqueles que são de fato pobres, né? Os sulcos onde ele semeia a semente dourada da liberalidade. Irmãos, liberalidade é algo assim que, se não tiver amor, irmãos, não tem condições. E todo homem e mulher que entende isso da parte do Senhor, vai ser uma pessoa liberal, ou seja, em tudo que ela fizer, vai ser com liberalidade nas suas contribuições. Tem pessoas que falam assim, eu vou contribuir porque é meu dever. Não é seu dever. Você tem que contribuir porque você ama o Senhor, porque o Senhor ama a quem dá com alegria. Isso é maravilhoso. E os liberais, eles serão prósperos na face da terra. Abram comigo em Provérbios, vamos dar uma olhada aqui, capítulo 11, versículo 24 a 25. Provérbios 11, 24 a 25. Olha que texto maravilhoso aqui. Vocês se lembram o que o amor é? O amor é uma doação também. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então ele deu tudo que ele tinha, a maior riqueza dele. Porque Colossenses 2 fala que em Cristo estão escondidos, oculto, toda a riqueza, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Agora, olha o versículo 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Que coisa linda, irmãos. Está vendo aqui que isso é algo do Senhor? E a lei da semeadura. Em Gálatas 6, versículo 7, está escrito assim: Deus não se deixa enganar. Tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Irmãos, o que você está colhendo hoje é o que você plantou lá atrás. Então começa hoje a semear na sua vida, irmãos. Semear. E semeia com liberalidade, porque está escrito aqui: quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe em pura perda. A alma generosa prosperará. Ei, maravilha! Que coisa linda, irmãos. Então, quando nós nos preocupamos com os interesses do Senhor em primeiro lugar, as coisas tuas, pretensas, né? Porque é presunção falar que é os meus projetos, tudo é do Senhor. Você é apenas, eu e você somos apenas administradores. Nós não temos nada, viemos nu, vamos voltar nu. Agora você e eu temos o privilégio de responder ao amor de Deus, o Pai, de uma forma tão linda. Queridos, a lei da semeadura, ela é maravilhosa. Vamos lá para Gálatas, tem mais 5 minutinhos ainda. Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6. Então aqui, eu citei para vocês o versículo 7, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Como é que está a tua vida, meu irmão, minha irmã? O que você tem semeado na sua vida? Você vai colher tudo, com juros e correções monetárias. Seja algo mal, ou seja algo bom. Então ele vai explicar por quê. Olha o versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Quando você faz bem, você está semeando. Entende, irmãos? Não nos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da
família da fé. Que maravilha é isso. Você está compreendendo aqui, irmãos, a importância disso? Qual que é o contexto de tudo isso aqui? O versículo 6 e 7. Entende? Olha o que você está semeando, irmãos. Semeia a semente do amor. O amor, ele abrange todas as coisas em Cristo Jesus. Cristo, ele é a abrangência de todas as coisas. Ele é a esfera, ele é a circunferência. Cristo semeia a partir de Cristo, irmãos. E depois você me conta. Contar o quê, Cláudio? As bênçãos, porque eu vou querer ouvir, que vai ser maravilhoso demais. Tem muita gente que vive uma vida miserável, porque não busca o entendimento na palavra de Deus. Eu vou lutar, eu vou conseguir, eu vou vencer. Vai nada, você vai morrer, vai para o inferno. Creia no Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Faltou alguma coisa na sua casa nesses últimos anos, quando você creu? E nunca vai faltar. E se faltar, é porque você não compartilha conosco as suas necessidades. Porque a igreja do Senhor, ela tem o dever de suprir as necessidades dos irmãos, seja espiritual, físicas e também emocionais. Vai ter muita gente que não quer ser curado e nem ser curada, né? Fica ali alimentando ali os seus bichinhos ali dentro. Queridos, o nosso amor ao Senhor deve permanecer firme. Estamos encerrando. Efésios 3, versículo 17. Efésios 3, verso 17. Nosso amor é um amor firme. Nosso amor firme, alicerçado em algo aqui tão precioso. Olha só, versículo 17. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós, a igreja, não você sozinho, estando vós, aqui é plural, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Nós estamos fundamentados neste amor? Estamos alicerçados neste amor? Desta forma, irmãos, que vamos crescer no amor. A igreja é uma escola. A igreja aqui, irmãos, é um instrumento. Irmãos, imagina se Deus trouxesse para o nosso meio só pessoas perfeitas. Você iria ter dificuldade de amar pessoa perfeita? Não. Mas Ele trouxe uma Nati, trouxe um Fernando, trouxe um Juvenil, trouxe sei lá, vocês aí, tem um monte de irmãos aqui, irmãs. Nós somos esquisitos, nós somos estranhos, mas Ele nos ama. Ele ama a gente que, igual a nós assim. Ele morreu por você e por mim. Agora Ele quer que nós, nessa comunidade, exercitamos o seu amor. Quando nós vamos fazer ali, por exemplo, um café, para estar junto, conversar, vem um pingo de gente, né? Gente, é pra gente, isso aí são tudo pretextos que nós criamos, da parte do Senhor, para a gente estar mais junto, para conversar, para abraçar os irmãos, para tocar nos irmãos. Como é que você está, irmão? Não é assim? E aqui é para aprender da palavra, para adorarmos juntos o Senhor. E aqui que Ele vai fazer os seus depósitos. Mas nós temos que alargar as nossas fronteiras. Porque se nós começarmos a amar uns aos outros, primeiro o Senhor, depois amar uns aos outros, o amor de Deus em nós vai contagiar, sabe o quê? Primeiro o teu lar, os teus vizinhos, a cidade toda. Serão impactadas pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus, e Cristo está dentro de nós. E este amor de Deus, lembra que Paulo falou que ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Por quê, irmãos? Último texto, abra em Cântico, capítulo 8, Cântico de Salomão, capítulo 8, vamos ler aqui apenas 2 versículos. 8, capítulo 8, versículos 6 e 7. Nosso amor ao Senhor. Ninguém pode vencer o nosso amor ao Senhor. Nada e nem ninguém. Diz assim o versículo, eu falei qual versículo mesmo? 6. Exatamente. 6 e o 7. Diz assim: põe-me, aqui a voz do noivo falando, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte,
e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas, um amor ardente que está em nós. Agora, olha o 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, porque são chamas eternas, são chamas do amor de Deus. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Irmãos, que coisa linda isso aqui, irmãos. Então, quem pode apagar o nosso amor? Quem pode? Quem pode nos separar desse amor? Ninguém. Então, que a graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, somos tão agradecidos ao Senhor pelo privilégio, Pai, de termos os olhos abertos e pela fé receber todo o Teu amor que está em Cristo Jesus. Não apenas a Ele, Pai, mas a Trindade Santa, Pai. Que grande amor que a nossa mente não consegue conceber, mas nós recebemos pela fé. Um amor que tem inundado o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser. Continue falando conosco, Pai, revelando e formando este amor em nós, para que então as pessoas possam ver em nós que dentro de nós há uma fonte inesgotável de amor, que é o próprio Senhor. Faça isso com cada um de nós, ó Pai. Que essa semana seja uma semana guardada em Teu nome, abençoada pelo Senhor, que todos os nossos atos sejam feitos em amor, expressando Cristo, expressando a vida dele, Pai. Pai Santo, nos ajuda nessa semana, Pai. Guarda-nos de todos os males e perigos. Que Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre cada um de nós e sobre a Tua igreja na face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.